Nós estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Andréia Brum Cunha, psicóloga clínica, psicopedagoga, consultora em dependência química. E claro, você já ouviu, desde a semana passada, uma polêmica a respeito da cura gay. Doutora, é realmente uma polêmica quando se fala em cura gay, não é? Aí as pessoas, alguns favoráveis, na verdade 25 pessoas assinaram para que pudesse tratar. E aí vamos agora, e já que eu falei em tratamento, existe realmente um tratamento para isso? Bom dia, é um prazer tê-la aqui no Tribuna Livre. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. A gente não pode falar em tratamento porque desde 90, né, já foi entendido pela Organização Mundial da Saúde que a homossexualidade não trata-se de doença. Certo. Né? Então, a partir do momento que fala-se em tratamento, a gente está falando em charlatanismo. Né? Então, não existe técnica, não existe nenhum tipo de psicoterapia que vai reverter. Quando a gente fala de homossexualidade, nós estamos falando de orientação sexual. Eu acho que é uma coisa bem legal e técnica falar rapidinho, claro, que a gente tem que diferenciar o que é identidade sexual, identidade de gênero de orientação sexual, né? Assim, é legal falar quando a gente está falando de identidade, a gente como se estivesse falando da questão racional, digamos assim, né? Com quem eu me identifico. Quando eu estou falando de orientação, é afetividade, por quem eu me interesso, por quem eu sinto desejo, né? Então, quando a gente fala de identidade sexual, a gente vai para a questão de cisgênero, de transexual e de não binário. Se a gente não tiver isso claro, a gente vai colocar tudo no mesmo balaio. A orientação sexual, aí entra a homossexualidade, onde entra a heterossexualidade, onde entra a bissexualidade. Né? E agora também a questão do pansexual. Tá? O assexual, ainda existem discussões se a gente pode colocar como gênero, se está em processo ainda de entender qual é a sua orientação. Pansexual? Né? É quando a pessoa tem interesse pelo outro afetivamente, independente do que ele tem interesse pelo ser, pela pessoa. Independente do sexo. Mas não é bissexual? Ele não entra como bissexual aí? Não, o bissexual ele tem a orientação dele é por homem ou por mulher, porque a gente tem o não binário na identidade sexual. Olha, vou confessar pra você, isso parece uma salada, mas uma miscelânea. Não é. Não, parece, eu sei que não é. Com todo respeito, não, as diferenças, óbvio, mas assim, é tanta informação. Mas tecnicamente, se ficar diferenciado... Porque uma linha é muito tênue também, são linhas tênues, né? Não. Aparentemente são. Por exemplo, doutora André, vamos lá. Um homem procura uma psicóloga, um psicólogo, olha, eu estou tendo vontade de ficar com uma pessoa do mesmo sexo. Vocês não podem conversar? Porque aí se fala, olha, cura gay. Bom, o gay é o gay que está querendo, ou a família quer que reverta essa situação. Ele já tem a afetividade, gosta da pessoa do mesmo sexo. Agora, a orientação sexual. Agora, se chega um homem, olha, eu sou casado com uma mulher, mas agora está me despertando uma vontade de ficar com um homem. Aí o psicólogo não pode conversar a respeito? Então, o que acontece? Quando a gente recebe alguém na nossa clínica, a gente recebe um ser humano. E a gente tem que entender qual é a dor desta alma, né? Qual que é a insatisfação dele. Aí nós vamos pesquisar, que aí nós temos técnicas para isso, para entender se quem está doente é a sociedade em qual ele vive, que não está permitindo que ele seja quem ele realmente é, ou se ele está com um ego distônico. O que é ego distônico? É que quando a pessoa tem comportamentos, tem desejos, e ele não aceita aquilo. Mas a gente tem que entender se essa insatisfação dele é por conta de que ele tem uma mãe que falou pra ele que se ele fosse homossexual ela ia morrer, né? Vou mandar embora. Você não vai ter mais o apoio financeiro que você tem em casa, né? Certo. Ou se realmente há uma confusão ali de alguma coisa que aconteceu. Mas
muito difícil, gente. A gente nunca pode falar nunca. Existe apenas a curiosidade, por exemplo, da pessoa, uma mulher, eu gostaria de ficar com uma mulher pela curiosidade apenas, e aí experimentou aquilo, não é minha praia, por exemplo. Sim. Então existe também essa questão. Nós temos o livre-arbítrio de fazer o que Onde é que está a grande polêmica? Porque então, quem verdade, conhece o que o juiz deliberou, entende claramente que não é... Então, segundo não essas pessoas... Não é pauta para tanta histeria. Isso, né? Exatamente. Você porque houve, o que é que está se conseguindo com tudo isso? Um preconceito medonho nas redes sociais, atacando evangélicos, cristãos, atacando a Bíblia. Aí você vê o quanto aflora nas pessoas, sabe, questões muito mais sérias. Né? Eu acompanho debates aí nas redes sociais, Facebook, principalmente, as pessoas generalizando. Esses crentes, não sei o que, retrógrados. Gente, calma! Não é por aí. A gente está falando de tabu. Então, as pessoas exigem respeito, mas começam a desrespeitar, sabe, de uma maneira medonha. Na verdade, o que chama a atenção muito grande é que se você for ver o que o juiz escreveu, em nenhum momento ele fala de cura gay. Nenhum momento. Dessa questão da cura gay, se eu não me engano, foi em 96, talvez, não lembro de data, desculpa, não vou falar da data, mas teve um deputado que fez todo um levantamento para... Então, eu acho que acaba indo para lá. O que acontece? Esses psicólogos que fizeram essa solicitação judicial, eles estão contra uma parte que o Conselho Federal de Psicologia determina que não pode fazer essa propagação dentro do consultório, ali na intimidade, porque realmente o consultório psicológico, se você não tiver uma seriedade, as pessoas podem fazer barbaridades. Claro. Né? Então, por isso tem todo um código de ética, tem todo o conselho, tanto regional como federal. Então, isso tem que ser muito respeitado. Eu acho que está uma falha de entendimento e de comunicação. Porque, assim, o que o juiz coloca, ele coloca assim, que ele permite, que vai contra o que o Conselho Federal propõe, determina, na verdade, é que se faça experimentos ou estudos para reversão ou cura, falar em cura da homossexualidade. Não se fala nessa questão. E aí o juiz, ele até, se vocês... pesquisarem sobre a liminar que ele coloca, que ele aceita em partes o que foi solicitado por esse grupo de psicólogos, onde ele fala que pode sim, então, cientificamente, começar a fazer estudo, essas questões todas, aí coloca entre parênteses, e também reorientação. Então, aí quando coloca esse reorientação, que eu acho que aí fomenta talvez tudo aquilo, né, que as pessoas que estão nessa orientação passam, porque só quem para saber de verdade o que é ser estigmatizada ou viver preconceito na pele mesmo, né? Mas realmente nesse documento não se fala de cura gay, mas fala numa né? Então esse acabou... que polemizou, realmente. Que polemizou, exatamente. Mas o que eu acho que é importante, que eu gostaria de deixar muito claro aqui, e essa oportunidade é maravilhosa, eu agradeço mais uma vez vocês, é que a gente está falando de seres humanos, nós estamos falando de almas e nós precisamos respeitá-los, né? E que são duas coisas que podem fazer com que as pessoas sofram ou façam o outro sofrer, tá? Que a ignorância no sentido de falta de conhecimento, tanto é que quando eu trago informações técnicas aqui, a gente fica, né? Eu tive que estudar muito, tive que, para poder falando, explicando para as pessoas, porque isso é uma das minhas funções, né? Sim. Esclarecer as coisas, não é fácil mesmo. Mas depois que você entende, fica tranquilo. Mas quando eu trago aqui, fica confuso. Isso porque eu ainda não fiz as coligações, senão ficariam mais confuso ainda. Mas é interessante um dia falar sobre isso. Então, assim, a ignorância, a falta de conhecimento faz com que eu faça coisas terríveis como ser humano, né? Porque eu acho que a minha verdade tem que ser absoluta. Que é a mesma coisa que a Carmen falou quando alguém fala, determina que o evangélico é isso, é aquilo, exato, né? Nesse sentido. Quer dizer, eu estou sendo espelho do que o outro, que o que eu acho que o outro está fazendo para mim, né? Exatamente. E a outra coisa que é muito importante que eu vou falar, mas eu não quero polemizar, mas é uma aprendizagem,
é que sempre quando algo me incomoda muito, ou é porque eu sou ignorante naquilo e não tenho conhecimento, ou é porque algo meu tem ali, né? Eu me identifico. Então é importante, não necessariamente uma identificação, pode ser. Na verdade não é identificação, é uma projeção. Eu projeto no outro coisas que eu não aceito, eu não dou conta, e ele me mostra e eu fico irada, né? Então é legal ter todas essas questões. Desculpa, Marquinhos, mas entre os profissionais psicólogos, né? Como é que está essa questão? Vocês têm conversado? Foi compreendido o que o juiz determinou? Na verdade, quando a polêmica vem, né? E esses psicólogos que fizeram essa solicitação, o que eles estão pontuando é que a culpa é da mídia, né? Que foi a mídia que polemizou essas questões todas. Não duvido. É da mídia mesmo. E aí acaba se falando, né? Então existem grupos, eu participo de alguns grupos, de alguns psicólogos e tal, e as pessoas metendo a boca, lá, aí você vai perguntar, você fala, alguém leu? Não, mas falaram, que gente, vamos ler, vamos entender, né? Tanto é que eu peguei para ler quando tudo começou. Nesse sentido. Então, o que está acontecendo é uma falha na comunicação, é uma falha no entendimento também, tanto legal, porque também os deputados, eles falam que o Conselho não tem essa parte que o Conselho determina, não está bem escrito, não está bem isso, não está bem aquilo. Eu não concordo, isso é uma opinião minha, né? A partir do momento que eu fiz uma graduação, eu faço parte, eu tenho que seguir algumas regras. É lógico que o Conselho está aberto para discussões, para refazer algumas coisas nesse sentido. Então, assim, eu acho que essa liminar, ela veio para polemizar, ela veio num momento político que meio que foge do que a gente tem que discutir, né? Acaba tirando de foco. E o que a gente tem que entender é que os seres humanos precisam de respeito e que cientificamente a gente entende o que é orientação sexual e que isso não é doença. E ao mesmo tempo abre espaço aí para essa discussão que é importante, né? Até para que a população realmente conheça, e aquilo que você acabou de falar. É um ser humano, é isso que é o mais importante. Andréa Brum Cunha, quero agradecer a sua participação no programa Tribuna Livre. Tenho certeza que a gente vai voltar, vai convidá-la novamente a participar aqui do Tribuna Livre. É que hoje, infelizmente, o nosso pouco tempo, mas a gente volta ainda nesse assunto. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço. Conversamos aí com a Andréa Brum Cunha, ela que é psicóloga clínica, psicopedagoga, e convidamos aqui para falar um pouquinho, né, sobre essa polêmica da cura gay.